Pessoal, então vamos lá. O objetivo nosso aqui hoje, né, é trazer alguns temas, né, um pouco diferente do que foi já a nossa, a gente fez uma masterclass aí, a gente fez uma revisão mais ampla, né, pegou mais tema, mais questão, né. O objetivo meu aqui é trazer principalmente as últimas questões da prova da ANAND, comentar, né, para que vocês familiarizem mesmo com a prova, né. A banca da ANAND, ela tem um perfil de questão, né, ela tem um perfil de cobrança, né, então o objetivo inicial é trazer como que é a prova, né, porque a prova mudou do ano passado para cá, né, então tem algumas mudanças, então eu quero já deixar claro aqui tempo de prova, como que vai ser avaliado, para que vocês não se surpreendam na prova, né? Às vezes alguém fez a prova ano passado, né? Apesar de não ter passado tanto tempo, né? A prova mudou, né? O número de questões, o formato, né? A avaliação, a pontuação em si. Então, para que vocês cheguem na prova já assim, sabendo que vocês vão encontrar, isso acho que ajuda a diminuir um pouco a ansiedade, né? Chegar lá na prova, saber que o número de questões é esse, que o seu tempo é esse, como que vai ser cobrado, né? Eu acho que isso diminui um pouco a ansiedade de todos vocês, tá? E aí, se alguém quiser interromper, fazer alguma pergunta específica, pode ficar à vontade, tá? Então, o objetivo nosso é pegar mais as questões que foram do ano passado e trazer aqui alguns temas. Não dá para abordar em uma hora e pouco, aí, uma hora e meia, 2 horas. Um tema, né, toda referência bibliográfica. Então, assim, não fica, faltou isso, faltou aquilo, vai faltar muita coisa, mas o objetivo nosso, quem não se inscreveu na Masterclass, a gente vai liberar o link para vocês acessarem e receber as aulas, e se quiserem assistir aí no caminho da viagem, né, são 4 aulas só, aí a gente consegue dar uma abordagem maior em alguns temas, né, então vamos ver se eu consigo abordar a maior quantidade de temas possíveis aqui com vocês, e aí qualquer dúvida vocês podem me parar e me perguntar, beleza? Então, para quem não me conhece, né, para quem já é aluno do Opus, já me conhece, né, mas para quem não é, eu sou Júnior Rezende Passo, eu sou médico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, fiz residência médica em medicina do trabalho no HC da UFMG, sou ergonomista também pela UFMG e hoje eu sou médico do trabalho e coordenador da CEMIC, né, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, e também do Magazine Luiza, e também sou consultor médico de uma startup de saúde e monitoramento digital. Então, o que eu queria trazer para vocês já, né? Inicialmente aqui, a gente precisa entender que aquela fase, né, que a gente tinha da primeira etapa de currículo, a prova da etapa do currículo, ela só serviu para classificar, né? Então, ou seja, para quem pode fazer a prova, para quem não pode. Quem já fez, vocês acredito que já passaram por isso, já foram aprovados, então esquece a questão do currículo, tá? O currículo agora acabou, o currículo não entra mais na pontuação da prova, tá? Antes o currículo tinha, acho que era 0,3 ou 0, acho que era menos do que isso, né? Mas tinha um percentual que ocorria na nota, né? Agora não tem mais, então a partir do momento que você já se inscreveu, já foi aprovado para a prova, agora o que vai contar para você é somente as provas objetivas, teórica e prática, né? Então, a prova vai constar dessa etapa 2 somente dessas 2 etapas. Então, a primeira parte, a teórica, e a segunda, que eles chamaram de prática, mas ela, de certa forma, ela é uma prova objetiva, né? Então, que muita gente fala, vai ter ator, vai ser prova aberta, não vai ser, como que vai ser? Isso não, pelo que está no edital, não há prova prática, né, com ator, igual existia, já teve alguns anos para trás. Então, a prova vai ser somente em meio eletrônico, tá? Então, a ANAND já deixou isso claro, que ela só vai fazer em meio eletrônico. Então, não fiquem preocupados quanto a essa questão da ANAND, né, de chegar ali será que vai ter alguma coisa que vai te surpreender, né? Então, o objetivo nosso é esclarecer que não terá prova prática com o ator. Então, você vai juntar as 2 provas e lembrando que se você não atingir a nota teórica,
da primeira parte da prova, você não vai para a prova prática, tá? Eles nem vão corrigir sua prova. Então, são etapas eliminatórias, tá? Então, para quem já está aí, importante saber, local de prova, a prova vai ser em Brasília. Teve até essa pessoa, Júlia, mas você está colocando data, você está colocando local. Sim, teve gente que perguntou para a gente se a prova ia ser dia 11/10. Né? Então, eu coloco aqui porque a prova vai ser de 9 às 2 da tarde, o recurso vai ser até do dia 15/10 às 15 horas, e aí o recurso só pode ser feito pelo candidato. Oi? A prova só pode ser, o recurso só pode ser feito no portal, tá? Através do aluno. Então, por exemplo, eu não posso entrar lá e fazer um recurso, claro que a gente vai ajudar os alunos a fazer, apesar da ANANT dificilmente ceder a recursos, né? Mas a gente sim vai buscar isso, vai tentar ajudar vocês nesse sentido. O tempo de prova, é importante vocês terem ideia que a prova teórica da primeira fase vai ser 3 horas, né? Porque vai ser de 9 às 2, vai ser 3 horas a primeira etapa e depois 2 horas o tempo restante para a gente fazer essa prova que eles chamam de objetivo prática. É importante saber que o tempo máximo da prova teórica é de 3 horas. Então, aquela primeira fase que vai contar com 50 questões, você só vai ter 3 horas. Às vezes o aluno fala assim, não, eu vou gastar um tempo mais aqui, depois a prova prática, que tem um número menor de questões, eu vou ganhar mais tempo. Não façam isso. Vocês pensem em terminar a prova teórica em 3 horas e depois vocês fazem a parte prática, tá? E no final vocês vão ter um tempo aí, vocês vão receber um gabarito, um papelzinho para anotar as questões. Então, por exemplo, tal, para você ter mesmo você saber o que você marcou, que depois, mesmo que a ANANT mande para você as questões, você muitas vezes não lembra e muitas vezes você não vai conseguir resolver, né, entrar com recurso e fazer a contestação que você quiser. Né? Então, é importante lembrar que o portão vai abrir às 8 e fechará às 8h40. Tá? Tem que levar o documento original de identidade e não será permitida a entrada de aparelho eletrônico. Porque já correu histórias antigamente aí que entrava com o celular, guardava o celular ali, aí o aluno podia, entre a prova teórica e a prova prática, podia acessar o celular, né? Então, aí teve amigos que mandaram mensagem, receberam resposta da prova prática, né? Então, não levem nada de objeto, levem uma caneta, somente água, porque lá não vai ter lugar para vocês guardarem esses materiais, tá? Então é importante que já fiquem vocês tenham isso em mente, tá? Para não serem surpreendidos, tá? Durante a prova. Aí outro fator é a questão da pontuação, tá? Tem 50 questões. Então vocês antigamente, né, eram 80, agora você vai ter 50 questões da prova teórica. E aí é 1,2 cada questão. E a prova prática são 25 questões e 1,6. Então, excluiu-se a questão do currículo, né? Antes tinha um percentual do currículo, agora é 40 pontos a prova prática e 60 pontos a prova teórica, que você precisa adquirir um mínimo de 70. Antes era 60, agora 70% você vai ter que fazer, né? Então, a prova vai ser feita exclusivamente com o uso do computador, tá? E a prova prática, né? Como que vai ser a prova prática? Ela é aquilo que a ANANT já vem praticando, praticou no último ano, que é essa questão da habilidade. Então, vão ser 5 questões com 5 perguntas, totalizando 25 questões. Então, vai ser um tema de ortopedia, por exemplo, um tema de saúde mental, um tema de pneumologia, um tema de câncer, né, e um tema, por exemplo, de legislação. Então, você vai conseguir seguir nessa ordem. Né? Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Não estou conseguindo ver quem que é.
Guiomar, pode fechar o microfone, fazendo favor. Então, seguindo, aí eu queria trazer para vocês um pouco da estatística da prova da ANANT, né? Que é uma estatística que a gente já faz e a estatística que a gente vem adotando, né? A gente pega a estatística de todos os últimos anos e a estatística que a gente tem é a estatística que a gente leva para as apostilas e para as aulas, que eu tentei trazer um pouco aqui para vocês também, tá? Então, a gente tem que o principal despenca na prova a questão das normas regulamentadoras, né? Depois vem a patologia do trabalho, que eu coloquei também um pouco junto com a questão da ortopedia, né? Acaba que a ortopedia, né, por estar dentro da patologia do trabalho, mas ela acaba se sobressaindo mesmo, né? A questão de legislação, né, que sempre cai, os decretos, né, que os principais decretos ali, eles abordam o tema. A questão de bioética, que acaba que por a gente lidar isso com a nossa rotina, fica um pouco mais fácil. Depois a gente tem a questão da toxicologia, promoção à saúde, gestão, as competências e o E-Social, que ano passado caiu, foi anulada, e esse ano provavelmente não vai cair também. Se cair, provavelmente será anulada. Então, a questão referente à patologia do trabalho, a gente tem a questão da pneumologia, das dermatoses, de otorrino, neoplasia e saúde mental. Então, se vocês puderem revisar alguma coisa, eu sugiro que vocês revisem algum desses 5 temas aí que eu coloquei para vocês sobre patologia do trabalho. E aí eu queria trazer para vocês já uma questão da ANANT de 2020, que ela coloca da seguinte forma: de acordo com a portaria número 1984, de 12 de setembro de 2014, que define a lista nacional de doenças e agravos de notificação compulsória, são consideradas doenças ou agravos à saúde do trabalhador de notificação compulsória. Essa portaria já mudou, já tem uma nova portaria de 2016, né, mas a ANANT acaba que não mudou muita coisa, só mudou a portaria mesmo, em alguma parte do texto, mas as doenças, a lista de doenças, elas permanecem a mesma, tá? Então, aí você fica assim, nossa, Júnior, é difícil. É difícil, porque entra aí, você pensa, intoxicação por agrotóxico, alcoolismo crônico, asma ocupacional, pneumoconiose e transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, se a lista, né, você tem a lista em mente, é muito fácil você resolver. Em poucos segundos, você consegue resolver. Mas se você não leu a lista, né, você não consegue fazer. Vou tentar fechar o microfone aqui rapidinho. Isso aí, vamos lá. Então, o que a ANANT cobra, né? O que a ANANT pede, muitas vezes, são essas listas, né? A ANANT gosta de pedir isso, né? Ela pede sempre o que é exceção, o que é o exceto, né? Então, o que eu trago aí para vocês já? A questão dessa portaria, que agora, de 2014, passou para essa outra portaria de 2016, que tem essa lista de agravos de notificação compulsória relacionados, eu coloquei somente a que são relacionados à vigilância de saúde do trabalhador, que guardem e já comecem a memorizar: câncer relacionado ao trabalho, dermatoses ocupacionais, lesões por esforços repetitivos, né, que são as LER-DOT, PAIR, pneumoconiose relacionadas ao trabalho e transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, são essas 6 doenças. Existem algumas outras, mais relacionadas à saúde do trabalhador, são somente essas 6. Então, a resposta certa aí seria a letra D, pneumoconiose e transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, se você viu, sabe a lista, você marca de uma forma muito rápida e segue para a próxima questão. A ANANT, também do ano passado, ele coloca: nos termos do Código de Conduta para Médicos do Trabalho, é vedado ao médico do trabalho. Aí vocês pensam assim, nossa, Júnior, mas Código de Conduta para Médicos do Trabalho não tem isso no edital. Mas é isso, gente. Esse que é um dos grandes problemas da ANANT. Às vezes, tem assuntos que permeiam entre Código de Ética Médica, Código, né, que
que é aquela resolução para quem atende o trabalhador. E aí a ANANT utiliza disso, né, que é um tema que acaba que é comum nesses temas, e ela usa isso, né? Então, nada mais é do que o código de conduta, né, relacionado a isso, a questão do código de ética e também da resolução que foi até mesmo atualizada esse ano. Então, letra A, é vedado ao médico do trabalho informar empregados e empregadores sobre riscos existentes no ambiente de trabalho, bem como as medidas necessárias para o seu controle. Comecem a pensar aí. Letra B, orientar o empregador e o empregado no tocante à assistência médica, visando melhor atendimento à população sob seus cuidados. E letra C, considerar a gestão como fator de inaptidão para o trabalho. E letra D, atuar visando essencialmente a promoção de saúde dos trabalhadores. Então, você já começa a pensar que algumas questões da ANANT você já vai lidar com isso. Você vai ter que raciocinar, assim, pensar na rotina do médico, pensando na questão de ética mesmo. Então, a letra A, por exemplo, né, informar empregados e empregadores sobre riscos existentes no ambiente de trabalho. Isso não é vedado ao médico, a gente precisa fazer isso. Um dos objetivos, né, um dos motivos que a gente está lidando, né, a gente está no ambiente de trabalho, é para isso, né? É para a gente informar sobre os riscos. Letra B, orientar o empregador e o empregado no tocante à assistência médica, visando melhor atendimento à população sob seus cuidados. Sim, então, se você está ali, você precisa encaminhar, precisa fazer uma orientação médica, sim, você vai fazer, né? E aí, letra C, considerar a gestão como fator de inaptidão ao trabalho, né? Claro que não. A gestação, ela não é motivo exclusivo de inaptidão. Aí você vai relacionar com o ambiente laboral para saber o que ela vai fazer. Ah, ela vai trabalhar no hospital, vai trabalhar com radiação. Aí você vai ter que avaliar risco, mas a gestação em si, de forma isolada, independente, né, se você não estiver relacionando a questão do risco, ela não é inaptidão para o trabalho. Então, já comecem a entender isso. E a ANANT sempre vai colocar uma questão assim que vai dar uma gritadinha aí vai soar, você vai falar assim, nossa, gente, mas não faz sentido. E aí que a gente tem que entender. E letra D, atuar visando essencialmente a promoção de saúde dos trabalhadores, que é isso que a gente faz. Então, mesmo que não tenha isso no edital, não briguem com a prova, fala assim, isso aqui não caiu, nossa, isso aqui eu não vi. Gente, raciocine com a questão, lembra do código de ética, pensa na resolução das pessoas, né, que dispõem para quem atende a saúde, que é para quem atende o trabalhador. Né? Então, aí eu coloquei algumas coisas aí, só porque eles colocam no Código de Conduta do Médico do Trabalho, apesar de não estar na referência bibliográfica, né? Mas, então, ele coloca, não considerar a gestação como fator de inaptidão ao trabalho, desde que haja risco para a gestante e para o feto na atividade a ser desempenhada. É aquilo que eu já tinha colocado para vocês. O exame admissional, compatibilizar a aptidão do candidato do ponto de vista médico ao posto de trabalho, né? Que é aquilo que a gente já faz mesmo. Ao constatar a enfermidade ou deficiência que incapacite o trabalhador para a função que vem exercendo, informá-lo e orientá-lo para a mudança de função. Que é isso que a gente faz, né? Então, não é difícil, né? Então, não adianta ficar brigando com a questão, porque se a gente não desesperar, a gente raciocinar com aquilo que a gente já leu, é fácil da gente conseguir fazer as questões. Então, seguindo, uma outra coisa que cai também é o tema de deficiência, né? A gente abordou isso muito na Masterclass, que a gente colocou alguns pontos, né? Então, eu já adianto aqui para vocês, deficiência sempre cai, né? A caracterização de deficiência, então é importante saber qual que é a caracterização da deficiência visual, qual que é a caracterização da deficiência auditiva, né? Porque vai cair, às vezes cai os números ali, é muito fácil de você bater o olho e saber onde que está errado, onde que não está. Mas aí eu coloco essa questão da ANANT de 2020, que ela coloca, conforme o artigo 93 da Lei 8.213, de 91, as empresas devem contratar pessoas com deficiência na seguinte proporção. Eu tenho certeza que esse tema é aquele tema, não é possível que eles vão cobrar isso, né? Um valor tal. Cobram, gente. E a ANANT adora número. Ela adora número, assim. Por quê? Porque o número dá para você variar, né? Você troca 1 pelo 2, troca 1.000 ali por 500, e aí confunde-se muito o aluno que somente passou o olho ali e falou assim, não, isso aqui se cair, eu já sei mais ou menos como que é. Não, gente, infelizmente, tem algumas coisas da prova da ANANT que você vai precisar decorar, não tem como sair disso, você vai precisar memorizar, fazer um esqueminha ali, passar um marca-texto para você conseguir fazer. Essa questão é um exemplo dela, né? Se você não viu lá, se você não sabe os intervalos, né, de qual que é a caracterização, né,
desse limite, né, que você precisa, que as empresas precisam ter para não serem notificadas pela Secretaria do Trabalho, você precisa entender isso, né? Então, vamos lá. Letra A, entre 100 e 200 empregados, 1%. Letra B, 201 e 500 empregados, 2%. Letra C, 501 a 1.000 empregados, 3%. E letra D, 1.001 empregados em diante, 5%. Eu até dificultei um pouco, né? Porque a ANANT, às vezes, ela coloca alguns percentuais que nem entram, né? Eu coloquei 1, 2, 3 e 5, né? E os intervalos ali que são números parecidos, né? Porque a ANANT já colocou 5, 10%, 12%, 15%, que a gente sabe que o intervalo, né, que a gente tem é um intervalo já determinado, né? Que é aí que a gente tem 200 empregados, 2%, 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4%, de 1.000 em diante, 5%. Então, se você tem isso em mente, né, você vai saber, fala assim, ah, nossa, mas ele colocou 100, 100 já não é. Então, você já começa a eliminar, porque eu sei que começa nos 200 empregados, né? Eu sei que não tem 1%, né? Então, essas coisas você já vai conseguir eliminar nas questões, né? Então, o que está certo nessa questão é a letra D, de 1.001 empregados em diante, 5%. Então, se você soubesse disso, seria muito fácil de você responder. E aí eu trago uma coisa já que é importante, né, que às vezes na questão cobra, lembrar que nessa cota também entram os reabilitados, porque às vezes a pessoa fica em mente somente na questão do deficiente, e às vezes aparece ali reabilitados, o reabilitados também entra nessa cota, tá? E outra coisa que eu já trago para vocês, né, para vocês não esquecerem, sempre quando existe, né, que se você demitir, se você não estiver cumprindo a cota, né, por exemplo, eu tenho 5.000 empregados, eu não cumpri a minha cota de 5%. Se eu demitir, né, uma pessoa que tenha deficiência, eu sou obrigado a contratar uma outra pessoa para ocupar aquela vaga, né? Porque senão você não consegue, você vai estar infringindo a legislação que obriga você, ao demitir, você colocar uma outra pessoa no lugar. E aí entra uma pegadinha da ANANT, né? Que ela coloca, tem que ser a mesma, por exemplo, se você demitiu um deficiente físico, você tem que contratar um deficiente físico? Não, você pode demitir um deficiente físico e contratar um deficiente visual, né? Então eles colocam lá que seja cadeirante, que seja a lesão dele seja pior. Não, gente, é simplesmente ele ser deficiente ou reabilitado, você pode fazer essa troca. Então, outra questão da ANANT também que caiu ano passado é essa questão de atenção primária, né, que não é difícil, se você prestar atenção, pegar os principais pontos, as palavras-chave nas questões, você consegue resolver. Então, ela coloca, em relação às atribuições da atenção primária, da proteção e promoção da saúde dos trabalhadores, é correto afirmar que são ações pertinentes ao médico do trabalho, exceto reconhecer e mapear as doenças mais comuns, atuar na prevenção dos agravos à saúde relacionados ao trabalho e prevenção da integridade dos trabalhadores. Letra C, reconhecer e identificar a população trabalhadora e seu perfil ocupacional. E letra D, desenvolver ações de educação e saúde apenas nas situações onde forem identificados riscos relacionados ao trabalho. E letra E, reconhecer e identificar os potenciais riscos e impactos, perfil de mortalidade, à saúde dos trabalhadores, às comunidades e ao meio ambiente. Então, assim, se você leu rápido, você fala assim, Júnior, mas está tudo certo. Então, só que aí a gente vai ter que começar a pensar em atenção primária. Quando a gente pensa em atenção primária, a gente está pensando numa questão do todo, numa questão de bem-estar, de prevenção. Então, a gente não está falando somente de risco ocupacional, a gente está falando de toda a população trabalhadora ali, né? Então, a gente tem que pensar num conceito mais amplo. E aí que entra a questão da atenção primária. Então, a gente fica muitas vezes enviesado ali, né? Risco ocupacional, avaliar risco e tal. E aí vem uma questão dessa de atenção primária, a gente já leu, chegou lá no final, a gente esqueceu que a gente está falando de atenção primária, a gente só está pensando na questão, né, de risco da saúde, da medicina do trabalho em si, e aí a gente acaba errando a questão por bobeira. Então, letra A, reconhecer e mapear as doenças mais comuns, sim, apesar de não tem só essa questão das doenças ocupacionais. Quando você está ali, é por isso que existem os exames periódicos, né, que você faz o mapeamento das doenças crônicas, que você faz o acompanhamento desse trabalhador
também de outras doenças e não somente aquelas que são relacionadas ao trabalho. Então, letra A, a letra está certa. Letra B, torna a prevenção dos agravos à saúde relacionados ao trabalho e preservação da integridade dos trabalhadores. Sim, correto. É o que foca a atenção primária, que é essa questão da prevenção. Letra C, reconhecer e identificar a população trabalhadora e seu perfil ocupacional. Sim, se você não reconhecer e não identificar qual é aquela pessoa ali, idade, sexo, quais doenças ela tem, você não vai conseguir traçar e fazer a gestão ocupacional dessa força de trabalho que você detém ali a gestão. Letra D, desenvolver ações de educação e saúde apenas nas situações onde forem identificados riscos relacionados ao trabalho. Não. Quando você fala em atenção primária, não é apenas nas situações onde tem risco, você tem que pegar toda a sua população. Então, guardem essas palavrinhas, apenas, sempre, nunca, que geralmente as pegadinhas se encontram nessas palavras, né? E aí, letra E, reconhecer e identificar os potenciais riscos e impactos de mortalidade à saúde dos trabalhadores, das comunidades e ao meio ambiente. Que é isso que é o grande foco aí da atenção primária. Então, outra questão de 2020, que cai muito, né? Não é um tema difícil, mas é um tema que tem alguns detalhes que muitas vezes confundem vocês, né? Então, com relação à vacinação ocupacional, assinale a alternativa incorreta. Então, é o que eu falo, quando for fazer a prova, hoje, né, por ser no computador, não dá para você grifar, não dá para você marcar, mas se atentem a essas palavras, o exceto, o incorreto, o sempre, pode-se dizer que, é vedado, porque você muitas vezes confunde ali e, às vezes, no nervosismo, na ansiedade, às vezes está terminando a prova, o tempo está acabando, você deixa passar essas palavras e é o foco aí principal para você acertar a questão. Então, letra A vacinação deve ser disponibilizada de forma gratuita. Letra B, as vacinas disponibilizadas são contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos do PCMSO. E letra C, deve ser fornecida ao trabalhador comprovante das vacinas recebidas. Em caso de recuso de vacinação, o trabalhador pode ser penalizado por essa decisão. Então, quem já estudou, quem já leu lá a questão da NR32 e o Manual de Vacinação Ocupacional, já sabe qual é a resposta dessa questão, né? Então, você começa a pegar algumas questões ali que você sabe que são certas, né, que são alternativas que são corretas, então você já começa a pensar somente no erro, tá? Então, o que eu já queria trazer para vocês sobre a questão da vacinação? Todo trabalhador do serviço de saúde deve ser fornecido gratuitamente programa de imunização contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. Guardem isso, pessoal. Guardem essa questão, guardem essas vacinas. Põe aí T, D, H e B aí para você lembrar que é tétano, difteria e hepatite B. E aí os outros estabelecidos no PCMSO, porque sempre cai. Eles vão colocar lá a febre amarela, vão colocar outras vacinas, tá? Para você se confundir. Então, se ele colocar lá tétano, febre amarela, difteria, hepatite B, às vezes você leu correndo, você vai acabar marcando a questão e vai errar. Outra questão, essa questão de forma gratuita. A vacina nos estabelecimentos de saúde, elas não podem ser cobradas. E aí, outra pegadinha também, ela pode ser feita tanto no SUS quanto dentro das unidades privadas. Então, por exemplo, um hospital que quiser fazer ali a sua vacinação, ter certificação da Anvisa, ela pode fazer a vacinação ali. Se ela não quiser, ela pode encaminhar para o SUS. Muitas vezes tem algumas questões de pegadinha que fala, já por ela ser uma unidade privada, ela não pode encaminhar no SUS. Ou então fala que a vacinação tem que ser exclusivamente no SUS. Não quer dizer isso. O que você tem que fazer é disponibilizar de forma gratuita. Outra questão é o empregador deve assegurar que o trabalhador seja informado das vantagens e dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a que estarão expostos ou por falta ou recuso de vacinação, devendo, nesses casos, guardar o documento comprobatório e mantê-lo disponível à inspeção do trabalho. Então, a vacinação, você não pode obrigar o trabalhador a vacinar. O que você tem que fazer é tentar sensibilizar
mostrar para ele as vantagens da vacinação no ambiente de trabalho e, se caso ele mantiver a recusa, você vai fazer um documento ali que ele vai atestar que ele não quer se vacinar e vai guardar aquele documento dentro do prontuário médico caso um auditor venha cobrar. Isso acontece muito, por exemplo, quando acontece uma fiscalização, por exemplo, por algum acidente de trabalho, né, algum objeto ali perfuro-cortante, vai fazer uma investigação, algum... Esse aqui era 946. Oi? Alguém falou? 283,80. Tem alguém falando aí. Mas vamos lá. Chama essa gola aqui. Marilda, você pode fechar o microfone para mim, fazendo favor? Esse fica 190. Eita, deixa eu fechar aqui de novo. Acho que ela fechou já. Então, vamos lá. Aí, a questão da vacinação, que eu acho que é um dos fatores importantes, né, na prova, que a gente tem que ter em mente, são essas pegadinhas, né, que geralmente a ANANT pega esses termos, né, fala assim, que você pode obrigar, né, que você pode, que tem que ser somente no SUS, tem que ser somente privado. Então, é isso, não é um tema difícil, mas é um tema que contém muita pegadinha. Então, a vacinação deve ser registrada no prontuário clínico individual do trabalhador, conforme previsto na NR7, e deve ser fornecido ao trabalhador comprovante das vacinas recebidas. Tá? Então, é isso, a ANANT coloca uma questão e exatamente ela coloca esses termos, né? E aí você vai ter que buscar ali qual é o termo errado. Então, voltando na questão, qual que é a alternativa correta? Que ela coloca lá, em caso de recusa de vacinação, o trabalhador pode ser penalizado por essa decisão. O trabalhador não pode ser penalizado em virtude de recusa da vacinação. Ele tem que ser sensibilizado, ele tem que ser orientado e apenas assinar uma declaração de recusa que vai ser arquivada no prontuário médico. E aí eu queria trazer para vocês aí essa questão da imunização, né, que é o principal aí dos profissionais que trabalham em questão de saúde, né, em caráter assistencial ou administrativo. Outra pegadinha também que eles colocam, né, que o cara está ali, trabalha no ambiente administrativo dentro do hospital, ele fala que ele não vai vacinar. Não, tá aí, ó, vacinas recomendadas a todos os profissionais que trabalham em instituições geradoras de saúde, seja em caráter assistencial ou administrativo. Então, você tem que ter hepatite B, o tétano de difteria, a tríplice viral e a influenza. Tá? Então, são vacinas recomendadas. A outra que a gente tem lá, geralmente, são as vacinas obrigatórias. Então, a gente tem as 3 doses aí da hepatite, 0, 1, 6. A questão da DT do adulto, né? Uma dose a cada 10 anos. A tríplice viral, a gente tem pelo menos 2 doses após 1 ano de idade. E a influenza, a gente tem uma dose única anual. Então, guardem isso. E outra informação que pode cair também, que a imunização contra a hepatite A e B são consideradas medidas de maior impacto na redução de mortalidade de viajantes. Isso é um dos principais destaques lá do manual que a gente tem de vacinação ocupacional. Então, outra questão aí, que eu queria entrar na questão referente à legislação. Que sempre cobra, né, o decreto 8.000, a lei do 8.213, o decreto 3048. Então, só que são muito extensos, né? Infelizmente, não dá para abordar, é um decreto muito grande. E aí está no edital, aí você fala assim, Júnior, mas o que vai cair? A gente tenta pegar os principais pontos, mas a ANANT já tem coisas que ela cobra ali, e não adianta ficar brigando com a prova, tá? Tenta raciocinar, pegar os excetos aí, e ficar entre uma ou 2 alternativas, se você tiver dúvidas, for uma questão muito difícil, para que você consiga otimizar o seu acerto aí. Então, de acordo com a legislação brasileira sobre o acesso a benefício previdenciário, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
O item 1, o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independente de percepção de auxílio-acidente. E aí a gente sabe, né? Isso aí a gente tem em mente já que o acidente de trabalho, ele gerou um benefício, o auxílio-doença acidentário, e aí eu já falo, não confundam, auxílio-doença acidentário é diferente de auxílio-acidente. E aí, na hora da ansiedade, você chega ali e marca, fala ali auxílio-acidente, você já acha que ele está falando de auxílio-doença acidentário e erra de uma forma muito fácil. Tá? Então, prestem atenção nisso. Então, a gente sabe que teve auxílio-doença acidentário, o empregado tem, né, o trabalhador tem o direito a essa estabilidade no prazo mínimo de 12 meses. O item 2 aí, a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez independe de carência somente nos casos que tiverem origem em acidentes do trabalho ou equivalentes. Item 3, o direito ao recebimento de pensão por morte, salário, família e auxílio-acidente independe de carência para concessão. Então, você deve falar assim, Júnior, são todas, aparentemente, estão certas. Sim, é difícil, por exemplo, o item 3, né, quando a gente pensa, ele está falando de salário família, né? Então, gente, como que você vai lembrar disso do decreto, né? Então, infelizmente, às vezes, você vai entrar em conflito com alguns temas que você não tem familiaridade, que você não leu. Mas nessa hora, não adianta desesperar, a gente tem que buscar, a gente vai ver o que é o erro realmente na questão, se tem o erro, né, para a gente ir para as alternativas, para a gente ver, ó, isso aqui eu tenho certeza que é. Né? Então, a gente já viu, o item 1 é certo, né? O item 1 é certeza. Então, eu já sei, infelizmente, eu chego nas alternativas, eu não consigo me ajudar em nada. Então, automaticamente, eu já tenho que ir para buscar o erro na 2 e na 3, ou então não achar o erro. Né? Então, o que é o difícil dessa questão? Que a ANAND faz muito disso. Tá certo, só que ela tirou um pedaço. E aí ela fala assim, somente, é aquilo que eu falei, guardem essas palavras, somente, nunca, apenas. E aí eu venho para comentar a questão do artigo 26 da lei, né, que coloca, independe de carência a concessão das seguintes prestações, pensão por morte, salário família e auxílio acidente. Então, isso é correto. Né? Então, aquele item lá, que já do item 3 lá, está correto. O item 2, auxílio doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho. Só que aí vocês estão vendo? Ele colocou somente esse trecho e colocou somente lá. Só que não. Só que tem uma lista de doenças elaboradas pelo Ministério da Saúde, que é atualizada a cada 3 anos, que também entra nessa caracterização. E aí, voltando lá na questão, ele coloca somente nos casos que tiverem origem de acidente do trabalho. Né? Então, esse é o erro da questão. E aí depois tem a questão lá da estabilidade que a gente já tinha comentado. Então, ou seja, o que está certo nessa questão é o item 1 e o item 3, que é o que está na letra D. Então, é uma questão difícil, porque eu tenho certeza que muita gente ia ler, ia marcar como todas as afirmativas, que é o que estaria na letra C. Então, outra coisa que eu já queria colocar para vocês, né, pegando esse gancho aí da questão da legislação, para vocês guardarem. Auxílio-doença, ele corresponde a 91% do salário. Ele pega a média das últimas 12 contribuições. Júnior, por que você está falando isso? Percentual de salário. Gente, porque a ANANT, ela pega isso, vai pegar os principais temas que a gente já está acostumado, vai colocar lá e ela coloca esses detalhes. Né? Aí ela coloca lá, corresponde a 100% do salário do benefício. Então, a ANANT é injusta? Gente, não dá para brigar com a prova. Então, memorizem. É simples vocês memorizarem e saberem que o auxílio-doença é 91% do salário do benefício. E aí, o benefício é contado, né, a partir do 16º dia do afastamento da atividade para o segurado empregado, exceto o doméstico. Por quê? Né? Porque o doméstico, né, assim como os outros segurados,
o benefício começa a contar desde o início da incapacidade, desde que o afastamento seja superior a 15 dias. Ou seja, o que mudou no decreto ano passado foi que antes, né, o doméstico, desde o primeiro dia, ele já recebia o seu auxílio-doença. Então, se ele entregasse o atestado de 4, 5, 6 dias, ele já recebia esse valor pelo INSS. Agora, ele continua recebendo desde o primeiro dia, mas o afastamento tem que ser superior a 15 dias. Isso é uma mudança que teve ano passado. Então, memorizem isso para que vocês não errem. Aí, outra questão, outro fato, né, a questão do auxílio-acidente, que vocês têm que memorizar. Por que eu insisto nisso? Porque eu já vi vários alunos comentarem que erraram essa questão, confundiram o auxílio-acidente com auxílio-doença acidentário. Tá? Então, auxílio-doença acidentário é o benefício que ele vai receber em virtude do... É um benefício temporário em virtude do acidente do trabalho, daquele período que ele ficou incapaz para exercer sua atividade laboral. E o auxílio-acidente é após a consolidação das lesões. Então, vamos supor, ele sofreu um acidente do trabalho, vamos supor, ele amputou uma parte do braço, ficou lá 6 meses, 8 meses em recuperação, fez fisioterapia. Durante esse tempo, ele vai receber o auxílio-doença acidentário, depois que consolidou as lesões, ele teve uma sequela definitiva, você falou, ó, realmente, ele perdeu uma parte do braço, ele perdeu capacidade para o trabalho que ele exercia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai receber um auxílio que representa 50% do salário de benefício que ele já vinha recebendo. E esse benefício agora ele é permanente. Por quê? Ele teve uma perda de capacidade permanente. Né? Então, o auxílio-acidente, ele fica para gerar, né, um certo benefício diante da perda de capacidade desse empregado. Né? Então, o que não dá direito ao auxílio-acidente? Se ele não tiver redução da capacidade funcional, né? E, por exemplo, ele cortou uma ponta do dedinho, né? Então ele ficou lá afastado, recebeu auxílio acidente, não conseguiu trabalhar, mas ele não teve perda da capacidade laborativa dele, porque, vamos dizer, ele exercia uma atividade que não tinha nenhuma necessidade, uma destreza manual. Ele não vai receber o auxílio acidente, porque não afetou a repercussão, não afetou a capacidade laborativa dele. Então, guardem isso, senão ele fala, o cara, todo mundo que teve auxílio doença acidentária tem direito ao auxílio acidente. Não, tá? E se ele mudou, né, se ele fez uma readaptação profissional promovida pela empresa com medida preventiva em decorrência da inadequação do local de trabalho. Então, memorizem isso, consolidem essa questão do auxílio-acidente para não cair em pegadinha na prova. E aí eu queria entrar já na questão das NRs. Questão da ANANT do ano passado também, de acordo com o quadro 2 da NR7, os exames utilizados como parâmetros para monitoração dos trabalhadores expostos a condições hiperbáricas são. Aí você vai falar assim, nossa, Júnior, e agora, hein? Difícil, condições hiperbáricas. Ele podia perguntar alguma questão do ruído, né? Aquelas questões, aqueles temas comuns. Sim, mas não desesperem, tá? Vamos lá que a gente vai entender. É um tema, a questão da condição hiperbárica exige um monte de coisa, tem um monte de exigências, né? Que é um exame médico, né? Das pessoas, dos trabalhadores que exercem atividades em condições hiperbáricas. Realmente é um exame mais detalhado, mas também não é muito difícil vocês entenderem e pegarem essas questões chaves das questões. Então, letra A, radiografia de articulações coxo-femorais escápulo-humerais. Letra B, dosagem sanguínea de carboxihemoglobina. Letra C, TC de crânio. E letra D, acuidade visual. Aí, quem não estudou nada, né, ou não viu nada referente a isso, ele deve estar pensando assim, Júnior, deve ser alguma questão de carboxihemoglobina, né, porque ele vai em condições hiperbáricas, ele, né, uma deficiência de oxigênio, gás carbônico. Então, aí a pessoa começa a viajar. E quando a pessoa começa a viajar, que ela não sabe,
é preferível você chutar a questão e passar para uma outra questão que você tenha mais familiaridade, que você ficar inventando histórias aí num tema que você desconhece. Então, vamos entender quais são os exames que a gente faz para o trabalhador em condições hiperbáricas, né, que são os exames complementares que você realiza em exame admissional e periódico. Tá? Então, você faz a radiografia de tórax antero e posterior e de perfil admissional e anual, eletrocardiograma admissional e anual, hemograma completo admissional e anual, grupo sanguíneo e fator RH apenas admissional, dosagem de glicose sanguínea admissional e anual, radiografia bilateral das articulações escapulomerais, coxo-femorais e de joelhos admissional e bienal, audiometria admissional 6 meses após o início da atividade e a seguir anualmente, eletroencefalograma apenas admissional, espirometria admissional e bienal, e a critério médico, outros exames complementares poderão ser solicitados a qualquer tempo. Então, vocês podem perceber, é muito difícil, né? Eu garanto que se ele colocasse lá na alternativa hemograma completo, muita gente marcaria, por exemplo, como exceto, por exemplo, porque ninguém pensar, nossa, mas hemograma, condições hiperbáricas, não deve ser, né? Então, por isso que é importante prestar atenção nisso, porque eu garanto que agora, se cair uma questão referente a condições hiperbáricas, exames complementares, vocês vão conseguir fazer. E aí alguém já deve estar pensando, nossa, Júnior, mas eu tenho que decorar se é admissional, se é anual, né? Se é bianual, bienal. Não, gente, eu acho que isso pode cair, pode, mas eu acho que não vale o ATP aí para você memorizar essas coisas, né? Eu já guardaria assim, ó, provavelmente admissional né? Que todos aí são, e guardaria que geralmente ele é anual. Então, se eu pudesse chutar em qualquer uma das coisas, vocês guardem essa questão do admissional e do anual que a gente vê que prevalece aí dentre os exames. E aí a gente vê que, voltando na questão, que a gente faz a radiografia de articulações coxo-femorais e escapulomerais, que é o que geralmente, porque por uma questão de descompressão, né, você tem a necrose, né, a vascular de cabeça de fêmur, que geralmente acontece, né, que gera essa questão de isquemia por questão dessa diferença de pressão. Então, não tem nada a ver com carboxihemoglobina, TC de crânio, nem questão de acuidade visual. Então, seguindo, outra questão também que aborda, né, que caiu ano passado, que muita gente ficou questionando, né, uma questão difícil. A questão é difícil, mas é porque geralmente quando cai um tema que você não tem familiaridade, tende a desesperar. E aí, quando você começa a desesperar, as palavras do enunciado, elas têm umas palavras que somem, né? Então, exceto, sempre. E aí, são algumas coisas que você precisa pegar para te ajudar a responder a questão. Então, ele coloca, um trabalhador deve entrar em um tanque onde ficou estocado sulfeto de carbono, mas que no momento encontra-se vazio. Não se conhecendo a qualidade do ar no interior do tanque, o trabalhador deverá receber como equipamento de proteção individual. Letra A, não há necessidade de EPI, pois o tanque está vazio. Letra B, máscara abastecida com ar puro do exterior. Letra C, máscara simples. E letra D, máscara com filtro para reter o gás. Então, o que ele está querendo dizer nessa questão? Que a gente está lidando com a questão da condição ali, daquela condição daquele ambiente que você não conhece. Você não sabe como que está ali. Ele está falando que tem uma substância que está vazio, aí cai. Quem já vai tentar dar uma de esperto, vai marcar que não tem necessidade de EPI, pois o tanque está vazio, mas a gente está se tratando de um gás, né? Então, a gente precisa se atentar a esses detalhes. Você vê que está na letra A. Então, muitas vezes o cara marca a letra A, vai para outra questão com a plena sensação de que acertou a questão, né? Aí depois, quando vai corrigir,
ele se surpreende porque ele fala, nossa, eu não vi esse detalhe aqui, né? Então, o que a gente tem que entender, né, dessa questão? Que a gente está lidando com o que a gente chama de atmosfera imediatamente perigosa à vida, que a gente chama de atmosfera IPVS. Tá? Então, sempre quando a gente está lidando com espaço confinado, que a gente não sabe o que tem ali dentro, tem possibilidade. E aí ele falou lá que tem o gás, né? A gente não sabe a concentração do que está ali. Quando a gente não sabe, a gente desconhece, você vê que ele não colocou dosagem que está ali, concentração que estava ali, ele só colocou que tem uma substância que está fechado há muito tempo. Né? Então, a gente precisa já entender que ali é um espaço confinado e que a gente não conhece. Então, a partir do momento que a gente não conhece, não adianta assim, o trabalhador pode entrar lá para ver como que está e informar. Não, porque o gás, automaticamente, ele, dependendo do que for, ele gera uma letargia, né? Gera perda de consciência, e aí já não tem mais o que fazer, não adianta entrar com um balão de oxigênio, né? Porque dependendo do que for, ele vai ficar inconsciente e irresponsivo, e muitas vezes você não tem ação diante disso. Então, o que você tem que fazer? É utilizar uma máscara autônoma que tem uma pressão positiva e que tem um respirador, né? O oxigênio externo, né? Porque não adianta, na questão coloca lá, né, que você vai colocar um filtro para reter o gás, uma máscara simples. Não basta só isso, que você não sabe o tipo de gás, qual que é a concentração que está que tá ali no ambiente, se aquele filtro ele realmente vai ser capaz de filtrar aquele gás, né? Então, por isso que quando você está no espaço confinado, que você não sabe como que está ali, você precisa de uma máscara autônoma e de um cilindro de oxigênio para que você tenha uma segurança 100% de entrar naquele ambiente, fazer a análise ali, fazer retirada, fazer ventilação, para que seja retirado todo esse gás e que outros trabalhadores possam entrar ali de uma maneira segura. E aí, seguindo, né, já no ambiente, né, nesse assunto daí da toxicologia, eu trago uma questão de toxicinética que também caiu no passado e que sempre cai. E eles sempre cobram essa questão de conceito. Tá? Então, a parte de toxicologia e higiene ocupacional sempre cai a questão de conceito. Então, o que ela coloca? As questões são diretas. A toxicinética inclui os seguintes processos, exceto absorção, distribuição, mecanismo de ação, biotransformação e eliminação. Se você não entendeu, né, qual é o que é, quais são as fases, né, da toxicologia ali, eu garanto que você vai pensar assim, toxicinética pode ser absorção, aí você vai pensar assim, mas você está falando de cinética. Então, cinética deve ser distribuição. Não, mas aí também cinética eu posso... Não, então deve ser eliminação. Então, gente, não fiquem nessa. Não dá para ficar tentando descobrir a roda nessas questões da ANANT. Se você não sabe, passa para a próxima questão. É uma questão que muitas vezes é conceitual. E tudo vai parecer correto quando você não sabe. Então, coloco aqui para vocês, a toxicidade possui 3 fases principais e a questão da fase clínica. Então, a gente tem a fase 1, que é a fase da exposição, a fase 2, que é a fase da toxicinética, depois a gente tem a toxicodinâmica e depois a gente tem a questão clínica, que aí a gente tem a fase lá da patologia, da intoxicação, que é outra abordagem. Né? Então, o que a gente tem que guardar? Que a fase da exposição é quando a gente tem uma substância que ocorrerá um efeito biológico tóxico. Né? Então, a gente precisa entender a concentração e a dose e qual é a quantidade que ele teve de contato. Porque não adianta a gente pegar, ele teve contato com aquela substância. Tá, mas foi uma substância, uma quantidade muito pequena. Então, ela é irrelevante. Então, a gente precisa entender qual que é a fase da exposição. Qual foi o contato? Foi em grande quantidade? Não foi? A concentração era pequena, a concentração era alta? Teve contato somente com uma parte da pele? Não, teve contato com todo o corpo. Então, essa fase da exposição é muito importante para a gente entender essa
essa relação, essa resposta, qual que vai ser a magnitude que a gente vai ter das reações provenientes dessa exposição a esse agente biológico, a esse agente químico, né? Então, guardem, essa fase de exposição é muito importante. Por que a fase de exposição? Porque se você tiver um produto químico fechado, você não tem contato, você pode pegar ele, né, manusear aquele pote, né, que a fase de exposição ali não vai ocorrer, porque você não vai ter contato do agente químico com a fase de absorção, que é isso aí, pele, né, trato gastrointestinal ou outras mucosas que a gente tem. Então, primeira fase é a fase de exposição, segunda fase é a fase da toxicinética, e aí a gente entende que a fase da toxicinética é o estudo da movimentação de substâncias tóxicas no interior do corpo, e aí a gente pensa, teve a exposição, essa substância foi absorvida, como ela vai movimentar dentro do organismo e como que vai ser essa relação da dose que foi absorvida e quanto ela realmente vai se tornar ativa dentro do organismo para entrar na próxima fase da toxicodinâmica. Então, a gente tem que entender que na toxinética, a gente tem a absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. Então, guardem essas fases. Guarda aí ADBE, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. Então, a gente tem a fase de absorção, ela distribui, muitas vezes ela é biotransformada dentro do organismo e ela pode ser totalmente eliminada ou a gente entra na fase da toxicodinâmica, que aí é a relação entre a dose que entrou no corpo e a resposta observada, ou seja, vai entrar nos sítios de ligação das células e aí a gente vai avaliar a interação daquele agente tóxico e a interação dos receptores. E aí entra a questão da toxicodinâmica. Então, a gente tem a fase da exposição, a fase da toxicinética e a fase da toxicodinâmica. Depois que eles entrou na célula ali, aí tem as defesas da própria célula, gerou lesão, teve algum agravamento, aí entra a questão dos efeitos ali que a gente vai ver, né, que engloba a questão da fase clínica, que são a questão relacionada à patologia. Então, voltando lá na questão, a toxicinética inclui os seguintes processos, exceto, letra A, absorção, a gente viu o ADBE. Então, absorção, letra A, letra B, distribuição, letra D, biotransformação, letra E, eliminação. Então, a única fase que não está é a questão do mecanismo de ação que a gente poderia entender que estaria aí na questão da toxicodinâmica. Então, outra questão que todo mundo fala, todo mundo tem medo de que quando cai, mas, assim, é um tema difícil, não é um tema fácil, é um tema que não tem muito segredo, a não ser decorar, fazer esquemas, fazer formas de relação, né, para vocês tentarem acertar a maior quantidade possível aí, né, e tentar eliminar e tentar ser assertivo na questão, que é a questão do quadro 1, que são os agentes químicos, os indicadores biológicos e os materiais biológicos que são analisados referente à NR7. Essa é uma questão também da última prova da ANANT. E ele coloca, né, qual que é a sequência, agente químico, indicador biológico, material biológico a ser analisado. Aí ele coloca qual que é a incorreta. Então, para vocês pensarem um pouco. Então, tá falando assim, tá bom, Júnior, deu aí muito tempo, para mim não faz diferença porque tá tudo muito parecido, não sei. Gente, é difícil. Se você não viu, não olhou lá o quadro 1 da NR7, é um quadro importantíssimo, né? É um quadro que tem que tentar associar, né? Eu sempre busquei tentar associar letras, prefixo, né? Para que você possa entender, né? Tentar decorar mecanismos aí, processo mnemônico, para você gravar e tentar entender, tentar eliminar algumas alternativas, né? Então, a gente olha anilina, p-aminofenol, urina. Letra B, benzeno, ácido transbucônio, urina. Letra C, monóxido de carbono, carboxiemoglobina, sangue.
D, estireno, ácido mandélico mais fenilglioxílico e urina. E letra E, dimetilformamida e urina. Aí, vamos lá, vamos entender, vamos buscar mecanismos aí para a gente tentar identificar. Muita gente deve falar assim, a letra E, Júnior, está certa, porque tem um agente químico e ele é o próprio indicador biológico. Letra C, monóxido de carbono, carboxihemoglobina. Também deve estar certo. Então, eu devo ficar no benzeno, letra A, letra B e letra D. Então, só que, gente, não dá para ficar tentando acertar assim, né? É muito difícil, né? E aí, uma dica que eu dou, a NAND provavelmente, ela não, apesar da gente ter agente químico e ele sendo o próprio indicador biológico, a gente não vê porque seria muito fácil, né? Igual está na letra E, dimetilformamida, e o indicador biológico é o dimetilformamida também, né? Então, automaticamente as pessoas entenderiam que isso seria a resposta certa, né? Então, é difícil realmente associar, tá? E aí eu trago esse quadrinho que a gente faz. Então, nessa resposta, né, o que está errado é o que está na letra E, que é o dimetilformamida, né, que está como agente indicador biológico, sendo que o indicador biológico dele é o N-metilformamida. Nossa, Júnior, difícil. Gente, não tem jeito. É difícil realmente. E aí a gente tem esse quadrinho, não estão todos os elementos aí, por isso que é sempre importante você ver toda a tabela, mas não adianta, né? A tabela é grande, tem percentual, tem dosagem, e então você acaba se perdendo realmente lá na tabela. Então, o objetivo aqui é tirar as substâncias e os indicadores que eles são iguais. Por exemplo, você tem aí, eu coloquei um exemplo aí, fenol. A NAND provavelmente não vai colocar a substância fenol e indicador fenol, né? Que foi o que ela colocou aqui, mas na verdade ela queria que você achasse que essa aí fosse a certa, né? Então, dificilmente ela vai colocar o mesmo agente, né? Igual, por exemplo, monóxido de carbono. Provavelmente você quem está chutando, a NAND quer que aquela pessoa que não estudou, que vai chutar, erre. Então, ela vai focar nessas coisas, né? Então, fenol, ela não vai colocar. Então, a gente tem que buscar entender algumas sequências, né? Então, por exemplo, anilina, a gente tem p-aminofenol, então chumbo tetraetila, chumbo, etilbenzeno, ácido mandélico, fenilglioxílico, N-hexano, 2,5 hexanodiona. Então, guardem isso, gente. Tentem memorizar. E aí, a amostra da urina, a amostra que a gente vê que prevalece muito mais a urina, depois o sangue, e poucas amostras são de ar exalado, tá? Então, é um quadrinho que a gente sempre utiliza, né, que a gente tem na apostila, para ajudar a memorizar. Pode cair algum que está diferente daí? Pode, assim como caiu ano passado. Mas o objetivo é que, se você soubesse dos outros ali, né, que está ali, ó, anilina, benzeno, monóxido de carbono e estireno, você conseguiria acertar. Então, eu coloquei aqui, né, os principais que a gente viu já em outras provas, né, para que você consiga familiarizar o máximo de substâncias, né, e dos seus indicadores para ajudar vocês aí. E aí, outro tema, né, que cai também bastante, essa questão de acidente, né, com material biológico, que também a ANANT cobrou, caiu bastante ano passado, né, e é importante vocês entenderem alguns pontos chaves que, por exemplo, essa questão aqui te ajuda a responder algumas outras. Então, ela coloca, ao retirar um acesso de um paciente soropositivo, houve projeção de sangue do paciente dentro do nariz do técnico de enfermagem que realizava o procedimento. Frente a esse acidente, deve-se apenas observar, pois a quantidade de sangue foi pequena, com baixa inoculação viral. Letra B, providenciar a emissão da CAT e SINAM, mas não é necessário quimioprofilaxia, pois o técnico é imunocompetente.
Letra C, providenciar a emissão da CAT apenas e a quimioprofilaxia pós-exposição. Letra D, iniciar quimioprofilaxia e emitir a CAT apenas se o técnico de enfermagem se contaminar. Providenciar a emissão da CAT e SINAM, além da quimioprofilaxia pós-exposição de risco para HIV para o empregado acidentado. Aí você fala assim, Júnior, questão difícil, mas a gente precisa já ver aonde que a ANANT está buscando, está querendo colocar a pegadinha para vocês aí, que ela coloca lá, apenas observar, pois a quantidade de sangue foi pequena, com baixa inoculação viral. Não tem isso, né? Então, é mucosa, o paciente é soro positivo, então não tem como você só observar, né? Você tem que ter alguma conduta. Letra B, providenciar a emissão da CAT e SINAM, mas não é necessário quimioprofilaxia, pois o técnico é imunocompetente, não tem nada a ver, né, essa questão do técnico ser imunocompetente, mesmo que ele tenha, né, que ele não tenha, né, nenhuma imunossupressão, ele sim precisa entrar no protocolo de acidente com material biológico. Letra C, providenciar a emissão da CAT apenas e a quimioprofilaxia pós-exposição. Pode ser que sim. Letra D, iniciar quimioprofilaxia e emitir a CAT apenas se o técnico se contaminar. Não. Você não vai esperar o técnico se contaminar para iniciar a quimioprofilaxia. Você vai ter... A gente precisa atuar preventivamente, lá no início da contaminação. Então, não é se esperar e só abrir CAT se ele se contaminar. E letra E, providenciar a emissão de CAT e SINAM, além da quimioprofilaxia pós-exposição de risco para HIV para o empregado acidentado. Essa é a resposta. Então, você tem que comunicar o acidente e o SINAM, porque o acidente com material biológico é notificação compulsória. Então, guardem isso já. E iniciar a questão da quimioprofilaxia, porque você tem uma fonte positiva e você tem um contato com mucosa, né? Contato com mucosa é um contato de risco. Então, o que a gente tem que guardar? Manejo frente ao acidente com material biológico. Quando o paciente fonte é HIV positivo, que a gente tem que, quando que a gente tem que ter essa classificação? Quando há documentação de exame anti-HIV positivo ou diagnóstico clínico de AIDS. Então, que é o que a gente vê no enunciado. Ele tem um diagnóstico. Né? O enunciado já falou para a gente. Então, ele é um paciente fonte, né, positivo. O que a gente tem que fazer? Análise do acidente, porque a gente precisa entender qual é o material que foi contaminado, né? Que ele coloca lá que é sangue, né? Então, é um material, sim, que tem uma grande carga viral e você precisa entender aonde que foi, você vê que foi uma mucosa, você vê que não foi uma pele íntegra, por exemplo, né? Então, por exemplo, você fala assim, não, foi uma pele, perfurou, né, um objeto perfuro-cortante. Então, tudo isso entra na análise do acidente. E aí, sim, a gente faz indicação de quimioprofilaxia antirretroviral, tá? Que é o PEP. Então, guardem isso. O paciente fonte positivo, teve uma secreção numa área de exposição, faz-se análise do acidente e faz indicação de quimioprofilaxia. E aí, para notificar o acidente, você tem sim fazer o registro da CAT em 24 horas e notificar o SINAM, tá? Outra questão, né, já entrando na questão de patologia, é a questão de intoxicação. É uma questão também da última prova da ANANT, que ela coloca PAMS, masculino, 46 anos, trabalha desde os 20 anos em oficina de ferro velho, com atividade de desmanche de baterias de automóvel. Então, você já começa a pensar, desde os 20 anos, ele tem 46, então tem 26 anos de exposição. Desmanche de baterias de automóvel. Então, você lembra o que contém na bateria de automóvel. Chega ao ambulatório com queixa de dor abdominal intensa e difusa há cerca de 2 semanas, relata constipação intestinal crônica, exame de cavidade oral, mostra dentes em mau estado de conservação, com presença de halo azul acinzentado escuro. Abdômen possui cicatriz paramediana direita infraumbilical decorrente
de cirurgia prévia há 3 anos em razão de sintomatologia semelhante à atual. É a famosa laparoscopia branca, né? A palpação abdominal é compatível com o abdômen agudo. O paciente informa que teve o apêndice retirado na primeira cirurgia. Claro, né? Já abriu, acabou tirando o apêndice aí, porque para falar que fez alguma coisa. Qual é o diagnóstico mais provável e qual é o melhor fármaco para alívio dos sintomas nesse caso? Eu tenho uma particularidade, né, com a questão desse tempo, que eu tive um caso desse, né, eu vivenciei um caso desse na residência. A gente pegou um trabalhador, né, que ele era instrutor de tiro, né, com esse mesmo quadro clínico, né, ele tinha a mesma sintomatologia, era um cara jovem, né, que tinha a questão da exposição ao metal, né, e aí ele rodou, né, fez vários exames, foi no pronto-socorro várias vezes, e ele já estava com cirurgia programada quando uma médica no pronto-socorro pediu a dosagem do metal. Quando pediu a dosagem do metal, foi feito o diagnóstico, aí depois ele fez todo o acompanhamento com a gente chegou até a publicar o caso posteriormente. Mas é clássico, o jeito que está descrito nesse enunciado, se vocês memorizarem, vocês nunca mais vão errar, tá? Então, letra A, intoxicação por mercúrio. Aí, né, qual que é a pergunta? Qual é o diagnóstico mais provável e qual é o melhor fármaco para alívio dos sintomas nesse caso? Letra A, intoxicação por mercúrio, né, o melhor fármaco é o dipenicilinamina. Letra B, álcool metílico, né, que é o metanol, e o etanol, que é o fármaco, que seria utilizado. Letra C, intoxicação por chumbo, que utilizaria BAL, né? E letra D, intoxicação por chumbo, o gluconato de cálcio. Aí você deve falar assim, nossa, Júnior, difícil, hein? Sim, primeira pegadinha, que ele já colocou 2 possibilidades aí. Intoxicação por chumbo da letra C e intoxicação por chumbo da letra D. E aí ele coloca, presta atenção, qual é o melhor fármaco para alívio dos sintomas? Ele não está colocando como questão ação. Então, por isso que eu falo, alguém que chegar na prova, ler correndo, vai errar essa questão, tá? Então, seria a questão da intoxicação por chumbo. Guardem isso, você vê que a história é 20 anos, né, mais de 20 anos de exposição, bateria de automóvel, dor abdominal intensa e difusa, a questão da cavidade oral, né, a questão do ar azul acidental escuro na gengiva, essa questão desse histórico de dor abdominal crônica, né? Então, memorizem isso. Isso é o quadro clássico de intoxicação por chumbo. Então, guardem. Manuseio de bateria, né? Sempre que eles vão colocar isso. O sintoma mais clássico é a questão da cólica abdominal. A gente tem essa linha gengival de Burton. Guardem chumbo, linha gengival de Burton. Guardem chumbo, linha gengival de Burton. Vocês vão lembrar de mim na prova. E aí, ele coloca que já teve um quadro semelhante anteriormente, o que mostra que é uma característica da intoxicação por chumbo, que ele não tem aquele quadro agudo, né, que o trabalhador me fala assim, nunca tive, primeira vez que eu estou tendo. Não, ele tem relatos passados, né? E aí entra o seguinte fato. Qual é as substâncias para a gente, qual a melhor forma para a gente diminuir a questão da sintomatologia? A questão de se reduzir os sintomas, a gente utiliza o gluconato de cálcio. O BAL, que é o dimercaprol, ele é utilizado como antídoto e não como sintomático para a cólica abdominal. Então, se você aí muita gente eu tenho garantido, na hora que leu ali a intoxicação por chumbo, ok. Só que aí chega na alternativa, você tem 2 alternativas que falam sobre o mesmo diagnóstico com 2 substâncias diferentes. Então, e aí? Né? E muita gente, eu tenho certeza, queria marcar a letra C, porque guardou ela
guardou essa substância como antídoto, que é o que geralmente é cobrado. Ele põe a intoxicação e põe o antídoto, né? E aí, muita gente marcaria a letra C, sairia fino e erraria certamente. E aí, o que a gente tem de resposta é o que está na letra D, intoxicação por chumbo, que é o gluconato de cálcio. Outro tema que eu trago aqui, não estava no edital ano passado. Ah, Júnior, foi anulado? Não foi anulado. Mas, Júnior, isso não estava no edital, por que não foi anulado? Gente, é isso, os temas da ANANT. Se você pegar as referências bibliográficas de os livros de patologia do trabalho, dicionário de saúde do trabalhador, outros materiais, são materiais tão abrangentes que mesmo que tenha um referencial específico ali que não esteja cobrado, né, se ela cobrar, ela pode justificar, e ela geralmente ela justifica sim. Ela põe lá o referência bibliográfica, livro Patologia do Trabalho, René Mendes, né? E aí você fica sem questionar, né? Porque realmente é difícil, né? Apesar mesmo, a gente tenta entrar com recurso, mas se não for, igual foi a questão do ano passado, do E-Social, né, que foi anulada, algumas questões eles mantêm, outras a gente consegue anular. Tá? Então eu trago aqui para vocês já familiarizarem, não entrarem em pânico caso caia alguma questão que não esteja no edital. O negócio é raciocinar, marcar a questão e deixa para quem errar brigar com a banca. Tá? Então, ele coloca que existe uma diretriz, né? A ANANT fez um trabalho junto com a Associação Médica Brasileira, desenvolveu várias diretrizes, né, que já caíram em outros anos, né? Tinha a questão do eletro, tinha a questão de cinta lombar, né? Tinha outras diretrizes que não foram retiradas do edital, mas que eu acho até importante, mas eles não cobram mais, mas é importante a gente familiarizar, a gente ter essa ideia de que se aparecer, não adianta falar assim, não vou marcar, não vou chutar isso aqui, porque isso aqui depois vai ser anulado, que não está no edital. Gente, não façam isso. Tentem raciocinar na questão, tentem marcar, porque eu acho que vai ser melhor para vocês. Porque se anular, ok. Né? Mas se não anular, vocês vão estar deixando de marcar, de ganhar um ponto importante na prova. Então, referente à diretriz que fala sobre violência no trabalho, né, ela coloca: a violência em ambiente de trabalho potencialmente ocorre em prevalência importante, com risco de adoecimento físico e mental, absenteísmo, rotatividade, diminuição da produtividade, pior do clima organizacional. De acordo com a diretriz, né, da MB, a alternativa correta. Letra A. Há intervenções ou exposições padronizadas e sistematicamente testadas que possam ser extrapoladas para grupo de trabalhadores específicos. Letra B. Há benefícios bem claros em grupos profissionais, como na área da saúde. Letra C. Não há, até o momento, intervenções disponíveis que possam ser recomendadas de forma generalizada, que possam reduzir esse risco ou mesmo o número de eventos. Letra D. Não há necessidade de medidas preventivas de violência no ambiente ocupacional. Aí você vai falar assim, Júnior, algumas eu consigo eliminar, como a letra D, porque não há necessidade de uso de medidas preventivas de violência no ambiente ocupacional? Claro que não. Né? A gente tem que pensar como médico do trabalho, com a questão preventiva, com a questão de ambiente do trabalho, de prevenção de riscos organizacionais. Então, a gente tem que ter uma visão ampla. Então, a letra D a gente já cortaria. E aí a gente ficaria entre a letra A e a letra B. Né? Letra A, letra B e a letra C. Difícil. Quem não leu, é difícil. Aí você fala assim, tem evidência? Não tem evidência? Então, é simples. Por isso que eu trouxe essa questão, porque ela tem certeza, se cair qualquer questão referente a isso na prova, vocês vão conseguir fazer. Então, tá. Recomendação: a evidência disponível para sustentar o uso de medidas preventivas da violência também do trabalho é incerta e insuficiente, pois foi estudado por meio de evidências com força muito baixa e expressas de forma quase que exclusivamente qualitativa, não permitindo estimar seu real efeito na redução do risco de violência no trabalho. Ou seja, não há evidências que a gente, né, que a diretriz coloca como um benefício para se utilizar, né, medidas preventivas como resposta à violência no ambiente ocupacional. Então,
letra A e a letra B, que ele coloca que há intervenções, né, há possibilidades e há grupos específicos, é o contrário. Não há intervenções ou exposições padronizadas. Letra B, não há benefícios bem claros em grupos profissionais. E letra C, que é o que está certo, não há até o momento intervenções disponíveis que possam ser recomendadas de forma generalizada, que possam reduzir esse risco ou mesmo o número de eventos. Então, guardem isso. Não há evidência sobre essa questão do uso de medidas preventivas de violência no ambiente de trabalho. Vamos chegando ao final, tá? Daqui a pouco eu vou fazer a parte aí da questão da prova prática. E aí é uma questão bem direta, que a ANANT gosta também, umas questões diretas, né? Tem umas questões que têm mais textos, outras são bem diretas. Qual das doenças abaixo não é provocada por exposição à radiação ionizante? Aí é difícil, né? Que você vai ficar ali, osteonecrose, infertilidade masculina, leucemia, conjuntivite e elaioconiose. Então, o que você já começa a pensar, né? Você pode pensar radiação, leucemia, né? Pensar radiação ionizante, pensar na questão de câncer, né? Você pode pensar em osteonecrose. Aí você vai falar assim, mas e aí? O que é elaioconiose? Né? Então, já começa a dúvida aí. Aí pensa, conjuntivite. Será que radiação ionizante, questão da conjuntivite? Então, é uma questão que também precisa ter uma familiaridade com o tema, senão você vai ficar entre 2 e 3 alternativas para tentar acertar. Então, eu já coloco aí para vocês um resumo das principais doenças referentes a radiações ionizantes. Então, assim, isso é importante para que vocês memorizem, né, os principais riscos, né, e o que isso causa, quais as doenças causam. Isso a ANANT cobra com uma certa frequência, né, e é bem direto. Então, quem está familiarizado com o tema responde tranquilamente. Então, radiações ionizantes, neoplasia maligna de cavidade nasal, pulmão, ossos e pele, leucemia, anemia aplástica, blefarite, conjuntivite, catarata, pneumonite por radiação, gastroenterite, colites tóxicas, radiodermite, osteonecrose e infertilidade masculina. O único que não é, que é o elaioconiose, que são lesões acneiformes com pápulas e pulsos em operários com dermatites, poroses e graxas. É como se fosse uma espinha, tá? Que aí, ou seja, os trabalhadores que manuseiam óleos, né? Aquele óleo ele entra, né, no folículo ali, ele obstrui, gera uma inflamação. Aí gera tipo como se fosse uma espinha. Então, geralmente, nas áreas onde ele tem contato com o óleo, então, por exemplo, em braço, em perna, né, são áreas de mais exposição, gera essa questão da elaioconiose, que é uma lesão, né, uma questão dermatológica relacionada a esses óleos e graxas. Então, memorizem isso, já guardem, se cair, vocês já sabem. E aí eu entro num tema que não cai na prova, mas ele despenca, que é a questão da ortopedia, né? Coloca o seguinte, na questão da última prova também. Um funcionário de uma fábrica que trabalha com exigência de compressão palmar repetida, em trabalho pesado, associado à vibração, comparece ao departamento médico da empresa com um quadro clínico caracterizado por contratura e inflexão das mãos, atrofia dos músculos das mãos e antebraços, rigidez e incapacidade de desenvolver seu trabalho. Com base nas informações acima, a hipótese diagnóstica mais provável para o presente caso é: letra A, contratura de Dupuytren, síndrome do túnel do carpo, de Quervain e síndrome do canal de Guillain. Então, quem sabe o que é, né, você já começa a... Quem já viu, né, quem já leu, sabe qual que é a resposta, né? Porque ele está dando um quadro bem clássico, né, dessa patologia, né? Ele descreveu, tem a compressão palmar, tem a vibração, tem uma contratura, tem inflexão das mãos, né, tem uma rigidez e a incapacidade de desenvolver o trabalho dele. Então, a gente já começa, já é uma questão mais fácil de acertar simplesmente pelo raciocínio que o enunciado
é bem específico. Então, o que estaria certo nessa resposta é o que está na letra A, que é a contratura de Dupuytren, né? A letra B, a síndrome do túnel do carpo, né? Ele não fala de parestesia no movimento do trajeto do nervo mediano. O Derkevai não fala nada aí de polegar, né? E a síndrome do canal de Guion, ele não fala nada de pressão em região da mão, né? Que gere parestesia nos dedos, né? Que é onde passa o trajeto do nervo. Então, ele só fala essa questão de compressão, de contratura, que é o que a gente vê na contratura de Dupuytren, que aí eu queria trazer para vocês um pequeno resuminho sobre essa doença, para vocês já se familiarizarem. Então, a contratura de Dupuytren, ela também é chamada de fibromatose da face palmar, né, que é esse espessamento e retração da face palmar digital, que forma nódulos, vocês estão vendo aí na primeira figura, né, tem nódulos aí na mão, de tanto fazer essa retração, né, vai gerando esse espessamento, né, então você consegue palpar realmente no exame físico, e aí faz a flexão dos dedos, né, que aí gera, eles falam que gera essa mão aí em aspecto de garra, dependendo do grau de contratura que tem. E os fatores de risco, a gente vê o que está sendo feito aí na figura 2, né, que é essa questão da vibração, ou seja, ele tem a apreensão, tem a força e tem a vibração, né? Então, memorizem isso, contratura de Dupuytren, memorizem essa figura aí, porque é a figura clássica aí do trabalhador que apresenta essa lesão, né? Geralmente, né, a mão é a dominante, se for somente unilateral, como a gente está vendo aí, onde que ele geralmente faz a maior força, né? E geralmente ela é mais comum e mais severa em homem, tá? Justamente por uma questão de força mesmo. Seguindo, né, um tema, outra questão também de ortopedia que sempre cai, né? A gente vê a ortopedia caindo muito, né? Tem que saber exame físico, né? É um tema que, se você for familiarizado, você consegue resolver de uma forma muito tranquila. Então, outra questão, trabalhadores de frigorífico de bovinos que utilizam a força no manuseio de facões e mantém os braços flexionados em nível de 60 graus dos ombros, tem procurado serviço médico com queixa de dor osteomuscular que atinge principalmente os membros superiores. O trabalho é executado em pé, em uma jornada diária de até 10 horas. Então, ele está em pé, braço elevado, o tempo, ele tem uma dor intermitente em região do ombro, que piora com a elevação do braço, ele tem dificuldade na abdução, na rotação interna e na manutenção do braço elevado. Então, você já está pensando na questão ergonômica e já está pensando em alguma lesão de ombro, né? Ou nessa região aqui escapular. Então, né, na região cervical também. Então, pensem. Letra A, síndrome cérvico-braquial. Ele está falando de ombro, será que ele colocou alguma queixa de região cervical? Né? Letra B, compressão do nervo torácico longo. Letra C, síndrome do manguito rotador. E letra D, síndrome do desfiladeiro torácico. Então, quem sabe, né, do que é, como é a anatomia da região do ombro, já começa já sabe a resposta, né? Porque as outras alternativas você já começa a excluir, porque você vê que não tem relação anatômica com a questão dos sintomas. Então, a resposta certa que a gente vê é a questão da síndrome do manguito rotador, e eu vou explicar para você por quê. Então, o que a gente tem, que eu queria que vocês guardassem com a síndrome do manguito rotador? A questão do manguito rotador é ele que gera a estabilidade, né, do ombro. Então, a gente tem 4 músculos. E aí, esses 4 músculos eu queria que vocês guardassem. Guardassem não, eu queria que vocês decorassem. Essa sopinha de letras aí, porque eu acho que eu sempre fiz isso, né, de associar as letras aí e para facilitar a questão da memorização. Então, você tem subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor.
esses são os 4 músculos que fazem parte do manguito rotador. Gente, decorem. Não dá para ir para a prova sem saber esses 4 músculos que constituem um manguito rotador. Então, pensa no manguito, você pensa como uma manga, tá? Então, é isso que vocês estão vendo na figura aí. Então, você tem o ombro da parte anterior, né? Que você tem o subescapular e o supraespinhal, e depois você tem a questão do acrômio, né? E você tem um músculo redondo menor e o infraespinhal aí. Então, você tem esse músculo, pelo atrito dessa movimentação do ombro, né? Você tem uma lesão, né? Porque de tanto fazer esse movimento de elevação com força, você acaba gerando uma irritação nessa região e acaba gerando uma lesão nessa região, que é aí que gera aquela sintomatologia que eu mostrei para vocês. Então, o que a gente tem que guardar? Que supraespinhal, elevação e abdução. Subescapular é a rotação interna. Infraespinhal e o redondo menor é a rotação externa. Então, qual que é a sintomatologia, geralmente, da síndrome do manguito rotador, que tem a ruptura, qualquer coisa do tipo? Dor e diminuição da força durante a elevação do braço e dor noturna no ombro lesado. Então, sempre guarda isso na cabeça de vocês. Pensou na questão do manguito rotador, pense nessa questão da elevação, abdução, rotação interna e rotação externa e dor na elevação do braço, tá? Tem que decorar? Tem, tá? Manguito rotador, não tem como, tá? Eles vão perguntar para vocês quais são os músculos que compõem o manguito rotador. Aí eles vão colocar lá para vocês. Coloca, em vez de ser o supraespinhal, ele coloca outro músculo, né? Ele coloca o peitoral. Então, e aí, quem não sabe vai ter que chutar, tá? Aí, o que estava na alternativa lá também, que eu acho que é importante, que é uma questão muito direta, que vocês entenderem, qualquer questão que cair, vocês vão conseguir acertar, que é a questão da compressão do nervo torácico longo, tá? O nervo torácico longo, ele inerva o músculo serrátil anterior e, geralmente, quando gera uma compressão, a gente tem o que a gente chama de escápula alada. Então, memorizem essa figura aí. Então, lembre, lesou torácico longo, vai gerar uma questão de impacto no músculo serrátil anterior e a gente tem o que a gente chama de escápula alada, que é uma questão de discinesia da escápula, ou seja, ele perde uma coordenação na movimentação entre o braço e a escápula. Então, é essa figura aí. Quando ele está parado, né, geralmente ele tem um deslocamento, mas quando movimenta, esse deslocamento é muito mais intenso. Então, guarde. Nervo torácico longo, músculo serrátil anterior, escápula alada. Tá? Então, ou seja, não tem nada a ver com o enunciado lá que a gente viu na questão. Outro ponto também, síndrome do desfiladeiro torácico, que também não tem muito a ver com aquela sintomatologia lá que colocou no enunciado, que ela coloca, que é o quê? Que gera uma compressão, né, do feixe neurovascular, ou seja, próximo ali da questão do plexo braquial, artéria e veia subclávia, na região cervical. Então, quando ocorre uma compressão nessa região, você tem dores irradiadas em região da coluna cervical e por todo o membro superior. Então, e qual é o teste que a gente associa com o síndrome do desfiladeiro torácico? A gente tem o teste de Addison, que é o que você está vendo aí que o senhorzinho está fazendo na figura, que você tem uma hiperextensão, faz o apoio no ombro, faz essa hiperextensão e tem a questão da colocação da mão do pulso radial, ou seja, se ele fizer o movimento e tiver redução do pulso radial, quer dizer que você tem uma compressão desse feixe neurovascular e o teste de Addison é positivo. Então, guarda, síndrome do desfiladeiro torácico, feixe neurovascular, teste de Addison. Diminuiu o pulso, teste positivo. Tá? E aí, gente, eu vou só
pegar uma água aqui para começar com vocês a questão da prova prática. Como que é a prova prática? A prova prática é basicamente isso que eu coloquei para vocês na questão, mas eu quero colocar uma questão aqui para vocês já entenderem, tirarem essas coisas. Todo mundo pergunta, como vai ser a prova prática? Como vai ser a prova prática? Não sei, prova prática, porque todo mundo tem um medo muito grande, né, da prova prática, e aí acaba que gera um desconforto muito grande, e aí chega na prova, acaba errando questões aí que vocês tenham conhecimento. Eu até prefiro, sinceramente, a prova prática, né, a prova objetiva prática, do que a prova objetiva teórica. Porque a prova prática, eles vão dar para vocês casos clínicos. Então, raciocina, pensa como se você estivesse atendendo um trabalhador. Você vai perguntar lá qual que é a história clínica dele, qual que é a condição dele, qual que é o sexo, o que ele faz, aonde que ele trabalhou, aonde que ele não trabalhou, o que ele está sentindo, se já usou EPI, se já não usou EPI, como que tá, se melhorou, piorou, o que ele faz. Então, raciocine. Tá, então ele tem isso, teve essa exposição, teve esse risco, então eu estou pensando nisso. Se ele tem um diagnóstico disso, o que eu vou fazer? Qual que é o exame que eu vou utilizar? Tá, fiz o diagnóstico, o que eu vou fazer? Vou emitir uma CAT, vou isolar, vou encaminhar para o INSS, né? Eu tenho que conversar com o pessoal da higiene ocupacional, o pessoal da segurança do trabalho para monitorar esse risco, né? Então, e desenhando essa conduta. É isso que a prova prática cobra. E aí a prova prática vão ser 5 temas e 5 perguntas de cada tema. Então, ou seja, são 25 no total, e você vai ter 2 horas para fazer esses 5 temas, né, e totalizando 25 questões. Então, nessa primeira prova, né, essa primeira questão, eu quis trazer um tema diferente dessa questão, né, do que a gente já tinha olhou ali, da questão de ortopedia. A ortopedia cai muito, tá? Você fala assim, Júnior, que eu tenho um tema que eu posso estudar até a prova aí, que eu vou ter tempo. Ortopedia. Não dá. Assim, não dá para ir para a prova sem saber teste, saber questão física de ortopedia, tá? Então, é muito importante saber o que é. E aí, depois que você sabe, você faz assim a prova muito rápida, tá? Então, uma questão foi, CA, 56 anos, sexo masculino, está em exame admissional. Qual que era a função dele? Auxiliar de corte e rebobinamento, setor de corte em empresa metalúrgica. Qual que era o PGR, né, a dosagem, as questões da avaliação dos riscos dele? Ele tinha uma dosimetria do posto de trabalho de 89,5 dB. Ele tinha uma jornada de trabalho de 8 horas em 40 horas semanais. Qual que é a anamnese dele? Refere notar diminuição da audição há cerca de 15 anos. Pensa, gente, ele tem 56 anos. Então, ou seja, ele começou a ter perda auditiva aos 41. Então, provavelmente, ele já trabalha desde os 20. Então, ele já tinha 20 anos de exposição. Mas acha que não está piorando. Nega zumbido, tontura, torreia, passado de otite ou cirurgia otológica. Ou seja, ele está falando para você o quê? Esquece de outros diagnósticos diferenciais. Tá? Ele está dando foco aqui na questão ocupacional. Nega doenças sistêmicas, nega tabagismo, etilismo social apenas. Avô paterno, irmão mais velho, com história de surdez. Né? Aí ele coloca a história patológica ocupacional, refere que sempre trabalhou com exposição ao ruído elevado e produtos químicos, cola, solda, tinta, gasolina, na função de auxiliar de serralheiro durante 14 anos, como frentista durante 8 anos, e o último emprego de funileiro em oficina mecânica durante 12 anos. Nesse último, relata que nunca usou EPI. Então, ou seja, ele foi funileiro em oficina mecânica durante 12 anos e nunca utilizou EPI. Então, o que ele quis dizer? Que ele teve uma exposição, que você está com um empregado que
sempre foi exposto ao ruído acima do nível de tolerância, né, de 89,5 dB, que é acima de 85, né? Você vê que o período é de 8 horas, né, que é o que a gente tem na NR15, que é o nível acima de 85, acima de 8 horas, né, diárias, e ele coloca aí um longo período de exposição sem uso de EPI. Aí ele coloca exame físico sem alterações evidentes. Audiometria tonal, que é essa que vocês estão vendo aí. Então ele colocou a história clínica, colocou a história ocupacional dele e te dá essa audiometria. Sim, audiometria clássica, tá? Então, para quem já viu o tema, tá? Para quem já tem familiaridade, já sabe provavelmente qual que é o diagnóstico dele. E aí, antes de ir para a questão, eu queria colocar para vocês aí. Você vê que tá vermelhinho na orelha direita e azul na orelha esquerda. Ah, Júnior, você colocou para ficar um pouco mais bonito? Não. Isso é a padronização das cores da audiometria. Então, guardem. VD, vermelho direita, AE, azul esquerda. Por que eu estou falando isso? Porque eles vão cobrar, podem cobrar isso na prova de vocês. Que na orelha direita é a cor vermelha e na orelha esquerda é a cor azul. Nossa, Júnior, não estou acreditando que a ANT cobra isso. Cobra, e eu já vi questão desse tipo. Então, não dá para ir para errar cor na prova. Aí vem as perguntas, tá? São cinco perguntas referentes ao enunciado. Então, você vai ter um enunciado único e cinco perguntas referentes a isso. Então, sobre o diagnóstico, letra A, não é sugestivo de PAINSP, né? Que é a perda auditiva neurosensorial induzida por ruído. Letra B, apresenta quadro de PAINSP. Tem gente que chama de PAIR, PAIRO, eu não vou entrar nesse mérito agora da terminologia, mas colocou isso, colocou perda auditiva induzida por ruído neurosensorial, ruído ocupacional, é o mesmo escopo ali, inicialmente não vem ao caso aí a gente entrar na terminologia aí. Letra B, apresenta quadro de PAINSP. Letra C, não pode se relacionar com o trabalho, pois ele tem história familiar de surdez. E letra D, não é PAINSP, pois não tem alteração de exame físico. Essa primeira pergunta, assim, é aquela para o cara, assim, para dar o ponto para vocês, né? Porque a gente está vendo que ele tem, voltando ao enunciado, ele tem história ocupacional, tem mostrando a dosimetria ali, ele fala que ele teve diminuição da audição há cerca de 15 anos, né? Ele está falando que ele teve exposição a ruído elevado sem proteção, né? Está falando que ele precisa descartar outros diagnósticos diferenciais aí, sobre nega doença sistêmica, nega zumbido, nega outras passagem de otite, cirurgia otológica, para você não pensar em diagnóstico diferencial e pensar numa questão do ruído ali como fator de risco para essa perda auditiva. Então, e aí, para fechar, ele te dá uma audiometria nítida de perda auditiva induzida por ruído, que não, assim, mais clássica que essa é impossível, né? Então, que a gente tem? Letra B, apresenta quadro de PAINSP. Aí não é sugestivo de PAINSP, gente. Tem orelha de porco, focinho de porco, rabo de porco. Claro que é, né? Então, letra C, não se pode relacionar com o trabalho, pois ele tem história familiar de surdez. Tá bom, ele tem história aí, tem o avô paterno e irmão mais velho com história de surdez, mas tá bom, ele tem todo um... Se ele não tivesse essa questão do risco, né, do ruído, e não tivesse uma audiometria tão clássica dessa, você poderia até pensar em questão, uma autoesclerose ou outra coisa relacionada, mas diante desse quadro clínico não dá para pensar em questão de história familiar. E não é PAINSP, pois não tem alteração de exame físico. Realmente, a alteração, você não vai ter alteração de exame físico com a questão da perda auditiva induzida por ruído, tá? Então, essa é o ponto que tem que garantir. E aí vem aquela sequência que eu falei. A conduta do médico do trabalho em relação à admissão. Você lembra que era um exame admissional.
Então, qual é a conduta? Considerar inapto e encaminhar ao otorrino. Considerar inapto e emitir a CAT. Letra C, considerar apto e orientar sobre a emissão da CAT. E letra D, considerar apto e não abrir a CAT, pois ainda é apenas suspeita. Gente, perda auditiva induzida por ruído não é critério de inaptidão para função. Tá? Então, não adianta, viu lá, aí você vê que o enunciado ele desenha, fala que ele teve perda autológica, não sei o quê, que ele queixa disso, queixa daquilo. Gente, é simplesmente considerar ele como apto e orientar a emissão da CAT. Por quê? Aí entra muita gente, mas esse negócio da CAT, Júnior, vai ser o empregador, vai ter que abrir para outra empresa. Gente, não entra nesse mérito, não. Tá? Então, é uma doença ocupacional, você tem ali, ele não tem o diagnóstico ainda, você vê que ele não fala, né? Provavelmente nas outras empresas ele não tinha controle de risco. Então, o quê? É apto e emitir a CAT. Tá? E aí, a outra alternativa coloca, considerar apto e não abrir a CAT, pois ainda é apenas suspeita. Gente, a CAT você abre mesmo na questão de suspeita. Você não precisa abrir CAT somente na confirmação do diagnóstico. E aí ele fala aí que você vai encaminhar o otorrino. Gente, aí você vê que ele não tem queixa nenhuma de otorragia, de outras questões de otite, de que você poderia fazer um encaminhamento para o otorrino pensando em algum diagnóstico diferencial. Então, o que está certo aí é o que está na letra C, considerar apto e orientar para a emissão da CAT. Terceira questão, a conduta imediata mais adequada do médico do trabalho em relação ao candidato deve ser: letra A, encaminhar ao INSS para solicitar benefício acidentário. Letra B, encaminhar ao otorrino para realizar tratamento. Letra C, orientar quanto ao uso correto e rigoroso do equipamento de proteção individual. E incluir no programa de conservação auditiva e emitir laudo de PCD, de pessoa com deficiência. Gente, letra A, não tem que encaminhar para ele para o INSS. Para você encaminhar ele para receber um benefício acidentário, ele tem que estar incapacitado. Né? Ele tem que estar incapacitado para aquela função. Ele não está incapacitado. Tanto que lá naquela outra alternativa lá, a gente considerou ele apto. Né? Então, a letra A totalmente errada. Letra B, encaminhar ao otorrino para realizar tratamento. Gente, não tem nada a ver. A questão da PAI, você não tem tratamento, né? Você tem que tirar ele da exposição do ruído. Você tem que utilizar equipamento de proteção coletiva e proteção individual. Não existe tratamento para a questão da perda, pela perda induzida pelo ruído. É irreversível. Eu vou colocar isso para vocês mais à frente. Letra C, orientar quanto ao uso correto e rigoroso dos equipamentos de proteção individual. Sim, é isso. Né? Por quê? É isso que vai fazer evitar o agravamento da lesão. Colocar ele, fazer a instrução, fazer um treinamento, mostrar e fazer o acompanhamento para que ele utilize de forma correta o EPI. E letra D, incluir no programa de conservação auditiva. Beleza, sim, é o que faz você, que é o que está na letra C aí. E emitir laudo de PCD. Gente, ele tem uma perda auditiva. Né? E você vê que para ele ser considerado PCD aqui, ó, nessa curva, né, ele teria que ter, ele perdeu a audição dele em frequências que não são da fala, né? Não é em 0, 1000 e 2000, né? Que vocês sabem que o critério de deficiência auditiva é outro critério do que você tem, são outras frequências do que a gente tem da perda auditiva por ruído. Então, guardem isso também. Então, o que está aqui é o que está na letra C, que é a resposta. Tá? Seguindo, em relação ao aparelho auditivo, assinar a alternativa correta. Gente, aparelho auditivo, ele está falando de um aparelho para ele utilizar, não, aparelho auditivo do órgão mesmo, tá? Letra A, a cóclea aloja o órgão sensorial da audição, o órgão de corte, onde se encontram as células ciliadas internas e externas, transdutores neurais ou receptores auditivos primários que convertem a energia mecânica desencadeados pela onda sonora em respostas elétricas. Letra B, a parte mais comumente atingida é a externa, ouvido externo.
Letra C, as lesões são geradas somente por fatores físicos, como ruído. E letra D, após sua instalação, as mudanças dos limites dos limiares auditivos têm recuperação. Então, o que ele quer dizer com essa questão aqui? Que a lesão da perda auditiva, né, que gera da perda auditiva induzida pelo ruído, é essa lesão neurosensorial nas células de corte. Então, gera ali uma lesão, ou seja, gera uma oxidação nas células ciliadas ali, onde faz a leitura do ruído, ela gera uma oxidação ali, gera uma apoptose dessas células, elas não vão vibrar mais naquela intensidade, que é onde que o ruído ali, com a intensidade, gera lesão naquelas células e evita, ele não consegue mais fazer essa condução do impulso, né, da questão da onda sonora. Então, é isso que está na letra A, é o que ocorre realmente no processo de lesão, né, qual que é o processo da audição. E aí ele coloca na letra B, a parte mais comumente atingida é a externa, ouvido externo. Não é. A parte mais comumente atingida é interna, que é o ouvido interno, que são os ossículos ali, né? Então, que é onde que gera, que é onde que tem aquele caracolzinho ali, tem os ossículos, né? Que tem as células de corte ali dentro, que gera a lesão por conta do ruído e de outros produtos químicos. As lesões são geradas somente por fatores físicos, como ruído? Não. Você tem questão metabólica, você tem questão química, você tem questão biológica, né? Você tem outros fatores que geram a questão da perda auditiva, né? E não somente a questão do ruído. E aí ele coloca, após sua instalação, as mudanças liminares auditivas têm recuperação. Não. Aquela lesão lá lesionou, tá aquele entalhe, se não tiver agravamento, vai ficar ali. Ela não vai melhorar, não vai recuperar. Então, é irreversível. Guardem isso. E, por fim, assinale a alternativa correta em relação às características da PAINSP relacionada ao trabalho. Letra A, sempre neurosensorial e quase sempre similar bilateralmente. Letra B, entalhe na faixa de 1.000 a 3.000, sempre reversível. E letra D, o principal fator de risco é o ruído de até 85 dB em 8 horas de trabalho. Então, o que a gente tem que já aprender com a questão? É uma perda neurosensorial e geralmente ela é bilateral. Então você vê, ela colocou ali quase sempre similar bilateral. Você vê que se ele coloca o sempre ali, essa alternativa já ficaria errada, porque você não tem ela geralmente, né, grande maioria dos casos ela é bilateralmente, mas pode ocorrer no unilateral? Pode. Ah, Júnior, mas como que é a questão auditiva? Gente, existem já estudos que tem alguns casos que gera a questão da perda auditiva unilateral. Então, não acho que é o ruído, ele sempre vai perder nos dois ouvidos, porque o ruído é difundido e vai ser bilateral. Não. Então, esse quase sempre aí é o ideal para a alternativa. E letra B, entalhe em V, ok, na faixa de 1.000 a 3.000. Não, é de 3 a 6. Olha lá a audiometria. Olha lá, ele começa a ter a perda em 3, então você tem um entalhe, geralmente em 4, né? Então você vê que ele começa a perder e vai reduzindo e vai fazendo entalhe e vai entrando nas outras sequências. Ah, Júnior, ele pode virar PCD? Pode, mas ele tem que ter uma perda, ele vai ter que atingir lá as outras frequências, né, de meio, de 1, de 2, para ele evoluir com uma deficiência auditiva na frequência da fala para ele ser caracterizado como deficiente. Então, guarda, não é de 1.000 a 3.000, é de 3 a 6. E aí, por a outra alternativa, a letra C, ele coloca sempre reversível. Não é reversível, a perda é definitiva. O que você tem é uma estabilização após retirada do risco. Então, ele está lá, tem aquela perda, você retirou, ele não está exposto mais ao ruído, ou você fez um controle, uma proteção coletiva,
fez uma proteção individual, ele tem usa EPI, não tem mais a lesão, tá, o ruído está em nível controlado, ok, ele vai ficar aquilo ali, mas não vai melhorar, nem vai piorar. E aí ele coloca na letra D, o principal fator de risco é o ruído de até 85 dB em 8 horas de trabalho. Não, gente, é o fator. Muita gente fala assim, mas é isso mesmo, né? 85 dB, que é o nível de tolerância, então esse é o fator. Não, até 85 dB, ele não é um fator de risco, né? Ele é o fator de risco acima de 85 dB em 8 horas de trabalho. Aí, tem que memorizar também a quantidade, né? Se ele passar para 4 horas de trabalho, ele pode aumentar essa quantidade, esse nível de ruído. Então, sempre memorizar essa questão de quantidade do dB com a quantidade de horas. Gente, eu vou chegando ao final, 2 horas, né? Eu acho que era isso que eu tinha programado aí para vocês. É um tema muito grande, né? É um tema muito extenso, tem muitos temas, a ANANT tem muita pegadinha, né? Só queria dar o último recado aí para vocês. Assim, se puder revisar pegar esses pontos principais que eu coloquei aqui para vocês, né? Essa questão de deficiência, dos temas de patologia, né? Dar uma revisitada nesses principais temas e pegar o tipo da prova, pegar qual que é a forma de raciocínio da banca e ir nesses quase sempre aí que eu acho que vocês vão se dar muito bem. E aí eu só coloco alguns temas, né? Algumas dicas finais, né? Que a ANANT sempre, né, que a gente vê que ela cobra, terá questões que o tema não está tão direto que você precisará raciocinar, ou seja, tem questões que a ANANT coloca que o tema não está, você vai marcar e já vai para outra questão. Você vai precisar raciocinar, né? E aí, não adianta raciocinar viajando. Eu estou falando assim, se você sabe o tema, tem conhecimento sobre o tema, raciocina. Mas se você não tem conhecimento sobre o tema, gente, passa para a próxima questão, porque a ANANT vai pegar você na pegadinha, tá? Outra coisa que acontece muito na ANANT, sempre, às vezes, você vai ter que escolher a resposta mais certa, a resposta mais errada, tá? Por quê? Porque, às vezes, ela pergunta lá no enunciado, de acordo com o trabalhador, em referência ao trabalhador, em referência ao ambiente. E aí são essas palavras que, às vezes, vão te ajudar a responder a questão. Tá falando do ambiente, então essa aqui que fala em relação ao trabalhador eu vou excluir. Tá? Então, e outra coisa, a questão conceitual. A ANANT sempre coloca muita questão conceitual. Né? Então, às vezes, ela coloca uma questão que é certa. Né? Então, por exemplo, agora ela coloca uma definição, por exemplo, de toxicodinâmica numa questão de toxicinética. Aí você vai ler, você vai falar assim, não, mas está certo, não está? Essa é a definição. Sim, está certo para toxicodinâmica e não para toxicinética. Então, evitem de cair nisso para essa questão da pegadinha. Não brigue com a banca, essa questão de estava certo, está errada, isso aqui não estava no edital, isso aqui não estava em referência bibliográfica, né? Gente, faz a questão e depois deixa para brigar nessa questão dos recursos, tá? E sempre procure essas palavras, sempre, sempre, nunca, apenas, porque a ANANT muitas vezes colocam pegadinhas nesses temas. Então tá aí, né, o nosso material, nossas apostilas, quem conhece. A gente queria agradecer muito aos alunos nossos. A gente fez questão de abrir essa live, porque a gente quer ver uma quantidade de pessoas se tornando especialistas, né, e fazendo parte da nossa especialidade, fortalecendo aí. Quem quiser se inscrever para a Masterclass, né, lá tem um link no nosso Instagram, que é só você digitar @opuscurso. Tem 4 aulas lá que abordam outros temas referentes ao que a gente já coloquei, que eu já coloquei aqui hoje para vocês. Então dá para dar mais uma treinada ali, dá para assistir, né? Porque tem gente que já não aguenta mais estudar, ler as coisas, mas ali dá para assistir as aulas. E aí tá os nossos telefones, nossos contatos. Se alguém quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, que a gente manda algumas coisas lá, também está no nosso Instagram. E aí eu fico à disposição aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta,
quiser perguntar alguma coisa específica, mais uns 10 minutinhos aí para a gente tirar as dúvidas de vocês. Obrigado aí pela presença de todo mundo, eu desejo uma excelente prova, vai tranquilo, vocês sabem como vai fazer, quantas questões são, né? Então vai dar tudo certo aí.